Buenas. Nessa sessão, a gente vai ver um exemplo de aplicação do modelo de dividendos do Gordon, usando dados reais, e a gente vai até comparar esse resultado contra um preço real de ação. E mais, vou fazer uma variação do modelo do Gordon, já usando ele na perpetuidade, mas também considerando um período de crescimento acelerado e depois um período de estabilização com uma taxa menor, na verdade, uma taxa que vai ser metade da que a gente usou na fase de crescimento acelerado, que é uma situação bastante normal. Muitas empresas, principalmente no seu início, elas crescem aceleradamente, mas esse crescimento vai tender a estabilizar no futuro e podendo até diminuir, quer dizer que aquele negócio vai acabar futuramente, tá ok? Isso é um fenômeno natural porque os mercados têm tamanho, então você, assim, mesmo que você queira dominar o mundo, vai surgir, se o seu negócio for muito interessante, vai surgir concorrência de um lado, de outro, e aí esse tamanho vai diminuir naturalmente, tá? Isso que a gente vê com os vários mercados. Então, veja o exemplo que a gente vai construir. E muitas das fórmulas que estão aí estão nos outros vídeos também que a gente apresenta o modelo Gordon. Então, esse vídeo é muito mais de um exemplo de aplicação. Tá ok? Então, vamos lá para o Excel? Então, pessoal, vamos discutir um exemplo de precificação de ação ou apressamento de ação usando o modelo de dividendo Gordon. E eu montei esse exemplo para a gente trabalhar e ver como que pode ser utilizado na prática. Tá ok? Então, vou mostrar aqui para vocês. Primeiramente, o texto acima aqui, a partir dos dados que eu tenho aqui, que eu coletei do Bradesco, são dados reais que eu coletei do sistema Economática. A ideia é estimar o preço da ação de duas formas. Considerando uma perpetuidade imediata, então aí eu vou considerar que o Bradesco já é uma empresa estável, que é a realidade, e vou usar o modelo Gordon de perpetuidade para já estimar esse preço da ação. E a segunda forma, eu vou projetar os dividendos por 4 anos, com os fundamentos que a gente já vai calcular para o primeiro caso. Só que aí no quinto ano eu vou colocar uma perpetuidade com taxa de crescimento que vai ser metade da taxa de crescimento dos períodos anteriores. Então eu vou reduzir a velocidade de crescimento do Bradesco, dos dividendos do Bradesco, nesse segundo modelo. Até para a gente comparar os resultados e ver a importância que tem as premissas e os parâmetros que a gente usa para apressar ações, usando o modelo de dividendos do Gordon. E aqui, para estimar o retorno esperado pelo acionista, ou CAE, nesse exemplo, vou considerar uma taxa de juros livres de risco de 4% ao ano, e uma taxa de retorno esperada do índice de mercado de 10% ao ano. Essa taxa de retorno esperada do índice de mercado, por exemplo, o Ibovespa, eu vou usar para chegar no prêmio de risco de mercado do modelo CAPM, o Capital Asset Pricing Model, tá bom? Então, para não atrapalhar, eu vou vir aqui para o cantinho de vocês e vou me misturar aqui com o Excel. Então, vou colocar um exemplo, um efeito visual aqui, ficar o verdinho. Então, vamos lá, vamos pôr a mão na massa. E aí, eu coloquei aqui, nesse meião aqui, tem o preço da ação do Bradesco, que a gente vai poder comparar os resultados do modelo Gordon com o preço real aqui. Tem aqui os dados que eu preciso do modelo, o lucro líquido dos últimos 12 meses, número de ações, patrimônio líquido, número de negócios e participação no Ibovespa. Está só aí de informação complementar, que mais é para ver a negociabilidade da ação. Nesse caso do Bradesco, a ação é bem negociada. Essa aqui é a ação preferencial. O dividend yield, dividendo com o juros sobre capital próprio. Então, estou pegando toda a remuneração, não somente dividendos, mas dividendos com juros sobre capital próprio dos últimos 12 meses. E aqui o beta da ação
em relação ao índice de mercado, que é o Ibovespa, tá bom? Então, vamos lá. Para usar aqui o modelo do Gordon, eu primeiro preciso do dividendo por ação atual, o último que foi pago, a taxa de crescimento dos dividendos e o retorno esperado pelo acionista, ou CAI. Então, como que eu calculo esse último dividendo pago aqui? Na verdade, eu já tenho esse último dividendo pago aqui, porque está aqui na tabelinha, que é esse dividendo aqui, ó, por ação, o dividendo por ação, mais o juros sobre capital próprio, e some o juros sobre capital próprio, porque ele é um tipo de dividendo também, então a gente não pode desconsiderar isso na hora que vai calcular o preço usando o modelo do Gordon. Preciso da taxa de crescimento, e para chegar na taxa de crescimento, eu preciso o seguinte: o modelo do Gordon usa como taxa de crescimento dois fatores. O quanto a gente reinveste, então a taxa de crescimento é o produto da taxa de reinvestimento com o retorno sobre o patrimônio líquido, ou return on equity, ou a taxa de retorno que eu tenho, ou os acionistas têm, sobre os reinvestimentos feitos. Então, de acordo com o modelo de Gordon, eu chego na taxa de crescimento multiplicando a taxa de reinvestimento pelo ROE. E o ROI também é, assim, que eu comentei, o ROI que eu vou ter sobre os reinvestimentos que eu faço. Tá joia? Então, eu preciso calcular a taxa de reinvestimento e o ROE. Vou calcular o ROE primeiro. O que é o ROI? O lucro líquido, então, que eu já tenho, que já foi dado, sobre o patrimônio líquido. O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido, ou Return on Equity. Ele mede o quanto que o acionista ganha, que é o lucro líquido, sobre o que o acionista investiu, que é o patrimônio líquido. Então, fazendo isso, eu já chego nesse ROI. Nesse caso aqui, 13%. Foi calculado no período de um ano, então, ao ano. A taxa de reinvestimento dentro do modelo de Gordon, ele é dado da seguinte maneira. Ele é 1 menos o payout ratio. Payout ratio é quanto dos lucros eu distribuo na forma de dividendos. Tá ok? Então, se eu distribuo, por exemplo, 25% como dividendos, então, se 25% do meu lucro como dividendos, meu payout é 25%. 25% eu distribuo, o que é a taxa de reinvestimento? É 1 menos os 25%, ou seja, 75% aqui. Porque, basicamente, do lucro líquido, a gente tem duas destinações. Ou eu distribuo como dividendo, ou reinvisto na empresa. Então, a taxa de reinvestimento faz basicamente isso. Pega o quanto a gente distribuiu, tira 1, é o quanto a gente vai reinvestir. Tá? Então, para calcular a taxa de reinvestimento, eu faço 1 menos o payout. Deixa eu chamar até aqui bonitinho, ó, payout ratio. Esse payout ratio, como que eu vou calcular? É o seguinte, payout é o quanto do dividendo eu distribuo em relação ao lucro. Então, eu tenho dividendo já por ação, eu vou dividir pelo lucro por ação, ou earnings per share, que é o que falta calcular. Então, o payout ratio, eu pego o dividendo e divido pelo lucro por ação. Dividendo por ação dividido por lucro por ação, ou earnings per share. Deu erro, por quê? Eu não tenho o lucro por ação. Então, como que eu calculo o lucro por ação? Pego o lucro líquido total e divido pelo número de ações. Então, sempre estou tomando atenção, tomando cuidado, que ó, o lucro aqui está em milhares de reais e o número de ações estão milhares. Se os dois são milhares, beleza, não precisa ajustar. Se um está em reais e o outro está em milhares, aí eu tenho que multiplicar por 1.000 ou dividir por 1.000, aí vocês escolhem um dos lados, mas eles têm que estar na mesma unidade. Então, se um é unidade, o outro é unidade, se um é milhar, o outro tem que ser milhar, se um é milhão, o outro tem que ser milhão também, tá? Para não dar nenhuma distorção. Então, pronto. Meu lucro por ação
pega o lucro líquido e divide pelo número de ações, isso vai dar um payout de 39%. O que é o payout? É o dividendo 0,78 dividido pelo lucro por ação 1,99. Se eu distribuo 39% como dividendos, 60,9%, que é 1 menos os 39, é o quanto eu vou reinvestir, eu vou mandar de volta para o negócio. O negócio aqui, no caso, para o banco. Eu já tenho o ROI aqui calculado, que é o lucro líquido sobre o patrimônio líquido, então é quanto o acionista tem direito de ganho sobre o quanto ele investiu. E aí, com isso, eu tenho a taxa de crescimento, que é a taxa de reinvestimento vezes o retorno sobre esse reinvestimento. Tá? E aí, deixa eu só fazer uma pequena pausa. Eu estou usando os dados históricos como base aqui do modelo, mas vocês podem, por exemplo, usar outra taxa de reinvestimento. Então, por exemplo, pode ler um relatório do banco falando, o banco vai aumentar o reinvestimento para os próximos anos, então ajuste isso daqui. O retorno esperado para os próximos anos deve ser maior, então você ajusta aqui ou você faz a conta e usa outros valores. O ideal é sempre no modelo colocar as suas projeções, tá bom? Estou exemplificando com os dados históricos, mas coloque lá as suas projeções. Muito bem, então para calcular o preço usando o modelo Gordon, só falta uma taxa de retorno esperado pelo acionista, que eu vou usar o CAPM. Tem vídeo aí nosso, tanto de modelo Gordon como do CAPM, então depois vocês vejam daí para complementar, se vocês não conhecem muito bem isso. E aí eu tenho aqui as informações que eu tenho que preencher. A taxa de retorno esperada do mercado é aqui 10%, então deixa eu colocar aqui 10%. O beta que eu coletei aqui lá do sistema aqui do Economática, 1,24%. Também tem vídeo nosso explicando como calcular o beta. A taxa livre de risco está dada aqui no texto, 4% ao ano. E aí, o que é o prêmio de risco de mercado? O seguinte, é a taxa de retorno de mercado menos a taxa de juros livre de risco. Assim eu calculo o prêmio de risco de mercado. Então está aqui, 6%. E aí já posso usar aqui, calcular o CAPM. O CAPM, ele parte, só arrumar aqui, ele parte de uma taxa livre de risco, que é 4%, mais o beta vezes o prêmio de risco de mercado, que a gente já calculou, o 10 menos 4%. Então, esse é o CAPM, que vai dar uma taxa de 11,45% ao ano. E aí podemos usar o modelo Gordon. Modelo Gordon. No numerador, eu pego o último dividendo distribuído, o 0,78, multiplica por 1 mais a taxa G, que a gente calculou, 7,9. Isso que vocês estão vendo aqui entre parênteses seria o dividendo projetado para o final do próximo ano, tá? Então, o modelo Gordon coloca no numerador o dividendo projetado, o dividendo esperado para o próximo ano e divide, é o que a gente vai fazer, sobre o retorno esperado pelo acionista, que é o KE, menos a taxa de crescimento G, que a gente estimou. A gente estimou usando os fundamentos, mas se pode usar também outros métodos para estimar essa taxa de crescimento. Está aí a fórmula do modelo Gordon, que é um caso especial, justamente que eu já tenho a perpetuidade logo de cara, e que isso é muito válido para empresas que já estão numa fase madura, empresas já estão numa fase de estabilidade, são de crescimento, normalmente são empresas grandes, onde o crescimento muitas vezes é dado só de maneira orgânica, ou com fusões e aquisições, mas são pequenas em relação ao tamanho da empresa. Então, dando Enter, está aqui. Esse é o preço que a gente estimou usando o modelo do Gordon. E agora eu vou mostrar aqui para vocês, vou tirar a cor, o preço aqui atual dessa ação, com base nos dados que a gente coletou, 22,9. Então eu vejo que até o modelo do Gordon não ficou muito diferente. O modelo do Gordon deu 23,9. A ação estava negociada 22,9. Pode ter alguma diferença aí de
de parâmetro, premissa, visão quanto ao futuro, mas o nosso modelo até do Gordon que a gente pegou aí não está muito longe ali do mercado. E agora, para continuar o exemplo, agora é um modelo totalmente diferente. O que eu vou fazer agora? Olha, eu vou fazer essa segunda parte, que é projetando os dividendos por 4 anos, usando os dados que eu tenho aqui e colocando uma perpetuidade a partir do 5º período, com taxa de crescimento que vai ser metade da taxa dos períodos anteriores. Tá ok? Então, essa é a segunda parte, que eu vou resolver agora. E nessa segunda parte aqui, eu vou até aumentar de tamanho aqui, para vocês me verem melhor. Vou colocar um outro efeito aqui. Pronto. Vou gastar os efeitos. O que eu vou fazer? Bom, eu durante 4 anos vou crescer com os fundamentos atuais, e aí no 5º ano vou colocar uma perpetuidade com metade do crescimento. Então, vou projetar, como que eu uso o modelo? Então, eu parto do dividendo 0, que é o 0,78, e vou crescendo as taxas atuais, aqui, a taxa de crescimento, aqui, que é o 7,9%. Então, é como se eu tivesse, assim, olha, um período de crescimento acelerado e depois uma outra taxa de crescimento. Então, agora eu pego o dividendo anterior e multiplico o 0,84 e multiplico por 1 mais a taxa de crescimento, que eu vou fixar. E aí eu posso arrastar isso daqui até o ano 5, tá joia? Então, só para vocês verem, em cada período, o que eu fiz aqui? Peguei o dividendo anterior e multipliquei por 1 mais a taxa de crescimento, tá bom? Muito bem, isso até o 4º ano aqui, eu estou crescendo com os fundamentos iniciais, tá certo? No 5º ano, o que acontece? A partir do 5º ano, eu vou crescer com a metade da taxa de crescimento. Então, a partir do 5º ano, eu vou pegar essa taxa aqui, ó. Então, vou mudar aqui no 5º ano. Essa taxa de crescimento aqui, eu vou dividir por 2, tá? Então, essa vai ser... Então, ó, até o 4º ano, eu estava crescendo 7,9%. No 5º ano, eu vou crescer... Ó, eu parto do dividendo aqui do 4º ano e cresço a 1 mais metade da taxa. Então, já vou crescer menos. E aqui é uma perpetuidade. Então, eu vou pegar isso daqui. Vou usar a fórmula da perpetuidade. Pego esse daqui. E divido. É a mesma fórmula que vocês vão ver que a gente usou antes. Ó. Divido pelo KE. Menos... E agora é metade, vou colocar um parênteses aqui só para garantir, ó, metade da taxa G. Então, o que vai mudar, que foi colocado no problema, foi que eu coloquei só para vocês entenderem o seguinte, ó, cresceu acelerado a 7,9 e depois na perpetuidade vai crescendo uma taxa menor, e que é, de novo, algo muito comum também de acontecer. Dificilmente alguém vai crescer muito acelerado durante anos. Em algum momento você vai ocupar todo aquele mercado, vai ser muito poderoso ali e vai ser difícil de conseguir crescer as mesmas taxas iniciais. Então, inclusive, startups crescem muito. Startups, por exemplo, dobram de valor a cada ano, porque estão crescendo. É aquela história, eu tinha um cliente, aí passei a ter 2, cresci 100%. Tinha 2 clientes, passei a ter 4, também dobrei novamente. Só que quando você tem 1 milhão de clientes, já é difícil passar a ter 2 milhões de clientes. Então, essa coisa começa a estabilizar. É uma questão até de física. Muito bem. Então, está aqui. Essa é a forma da perpetuidade aqui no 5º ano. Tá joia? E agora eu vou trazer a valor presente. Então, para trazer a valor presente, eu pego esse dividendo e divido por 1 mais a taxa, que é o nosso KE aqui, ó. Vocês estão vendo aqui em cima, KE é o retorno esperado pelo acionista.
elevado ao número de períodos. Então, vou levar aqui ao ano. Então, posso arrastar aqui à vontade, tá? O da perpetuidade eu vou... segue o mesmo caminho, só tem que fazer um ajuste que eu já vou mostrar. Então, tá aqui, ó. Peguei o dividendo por ação de cada ano e estou trazendo o valor presente. Então, divido por 1 mais a taxa, que é o retorno esperado pelo acionista, ou CAE, elevado ao número de períodos. Então, é 1,06 elevado a 1 mais 11,45%, tudo isso elevado a quarto, que é o quarto ano. Taxa ao ano, período ao ano, sempre essa compatibilidade, prestem atenção, taxa e tempo na mesma unidade. E agora vou trazer essa perpetuidade aqui. Muito bom, o que acontece com a fórmula da perpetuidade? Aí eu vou explicar aqui em cima. Quando eu pego essa fórmula da perpetuidade, o que acontece? O numerador está no final do ano. Então, está na data 1 ali. Quando eu divido por KE menos G, ele voltou para a data 0. Então, quando eu uso a fórmula da perpetuidade, o que acontece? O numerador está numa data, quando eu divido pelo KE menos G, nesse caso, eu voltei um período para trás. Então, ele já trouxe para valor presente, tá certo? Mais um período aqui em relação que eu estava no numerador. Então, é isso que eu tenho que olhar. Esse 14,69, apesar de eu ter feito para o quinto ano, quando eu usei a fórmula aqui da perpetuidade e dividi pelo KE menos esse G menor, ele já voltou para a data 4, tá certo? Então, é ano 5, mas o valor presente em 4, tá certo? Ou na data 4. Então, esse é um cuidado aí para a gente tomar, tá? Então, vou até colocar uma corzinha diferente aqui, para a gente... para vocês perceberem isso aqui, para marcar que esse 14,69 já está na data 4. Isso quer dizer, na hora que eu vou trazer o valor presente, bom, está na data 4, eu quero tudo na data de hoje. Então, eu tenho que pegar esse valor e dividir por 1 mais a taxa, que é o nosso KE aqui, 11,45. Só que elevado, se está na data 4, é elevado à quarta, não à quinta. Então, está aqui, esse é o preço. Então, tem um monte de valor presente. Para chegar ao preço, é só somar esses valores presentes, que é assim que funciona o modelo do Gordon. Então, está aqui. O preço deu 12,40, enquanto que o modelo anterior, que já começava a crescer a 7,9 para sempre, deu 23,93. Então, vejam o seguinte, olha, como é grande o peso da perpetuidade. Ó, se eu fizer a seguinte relação aqui, ó, todos esses valores aqui são valores presentes. Então, que eu estou comentando aqui da coluna aí. Então, eu posso pegar aqui, ó, e fazer qual que é a participação de cada um no preço total. E olha que interessante. Vou arrastar aqui. Deixa eu formatar. Participação do dividendo no preço. Então, veja o seguinte, a perpetuidade que a gente colocou aqui, ela corresponde a 76,8% do preço total. Então, ela tem um poder muito grande. Eu até aconselho as pessoas, olha, na hora que você vai desenvolver o seu modelo, beleza, tem que projetar dividendo, receita, lucro, assim por diante e tal, mas assim, gaste bastante tempo estudando os parâmetros que você vai colocar na fórmula da perpetuidade, porque isso vai ter um impacto muito grande no preço que você está estimando. Isso não vale só para o modelo Gordon, vale para todos os modelos de fluxo de caixa descontado, tá? E é comum, por exemplo, você ver essas participações aqui da perpetuidade de tamanho assim, correspondendo a 90%, 80%, mais de 90%. Então, normalmente tem um peso muito grande aqui. Então, escolher esses parâmetros é muito importante, que eles têm um impacto muito grande no nosso preço.
E veja o seguinte, só de ter reduzido pela metade a taxa de crescimento, o nosso preço aqui quase caiu pela metade em relação à nossa primeira estimativa aqui. Então, ó, o preço que a gente estimou como crescimento menor foi para 12,40 contra 23,93. E isso também nos ajuda a entender o seguinte, que esse parâmetro aqui, taxa de crescimento, tem uma importância muito grande. Então, em qualquer estimativa que vocês vão fazer, entendam que a taxa de crescimento, vou até ficar mais aqui do ladinho aqui, taxa de crescimento, a taxa de retorno esperada pelo acionista, eles têm um impacto enorme dentro da avaliação que a gente está fazendo do preço da ação. Seja modelo de dividendo Gordon, como a gente viu, seja em outros modelos também de fluxo caixa descontado. Então, muito cuidado, gaste um tempo planejando, projetando, analisando os dados, olhando o setor, olhando a atividade, qual a participação da empresa, qual que é a estratégia da empresa, porque a mínima variação ali tem grande impacto nos valores. Então, vou até mexer aqui, vocês vejam, vou colocar aqui, ó, eu vou dizer o seguinte, vou mudar aqui esse ROI, vou dizer que, olha, ao invés de ter uma rentabilidade de 13%, vou supor que a rentabilidade vai ser de 20% ao ano. Então, na verdade, foi alta demais aqui para o nosso modelo aqui. Então, vou dizer que de 13% foi para 18% o ROI projetado. A nossa taxa de crescimento passou de 7,9% para 11%. E o preço de R$ 23,93 foi para 177. Tá? Então, veja que o impacto é enorme aqui dentro do modelo. Por isso, é uma coisa que a gente tem que sempre tomar muito cuidado. E veja que o nosso modelo aqui, pela taxa de crescimento ser menor, tá certo? Ser metade do que era, o nosso modelo ainda dá preços, assim, vamos dizer, bem menores do que a gente estimou aqui, já partindo uma perpetuidade, uma taxa de crescimento bem alta, como 11%. Tá bom? A taxa de crescimento aumentou, nossa taxa G cresceu, por quê? Porque a rentabilidade que eu vou ter sobre o reinvestimento também aumentou. Aumentou de 13 para 18, então, para cada reinvestimento que eu faço, eu estou ganhando mais. Então, nosso crescimento dos dividendos será maior e o nosso preço também, consequentemente, será maior. Tá bom? Muito bem, pessoal. Esse foi um exemplo do modelo de dividendos do Gordon, usando dados reais e como a gente aplica, pega os dados e calcula, e olha assim como ele é sensível a certos parâmetros e a premissas, como, por exemplo, fase de crescimento acelerado, estabilidade, e os cuidados que a gente tem que ter quando usa a perpetuidade. Tá bom? Muito bom. Pessoal, essa foi a aplicação do modelo do Gordon, na verdade, duas aplicações, uma já considerando a perpetuidade e outra uma fase de crescimento acelerado e depois com estabilidade. Pratiquem vocês também, então peguem outras ações, dados que tem aí em sistemas, internet e tal, para conhecer mais e se ambientar com esse modelo. Só atenção, esse não é um modelo que você pode usar para todas as situações. Então, se a empresa tem uma regularidade na distribuição de dividendos, esse modelo é bastante interessante. Isso normalmente a gente encontra em empresas do setor elétrico, em empresas como bancos, que têm uma maior estabilidade dos seus dividendos e são em negócios maduros, principalmente grandes bancos. Em outros negócios, por exemplo, startups, empresas de tecnologia que não distribuem dividendos, isso a gente não consegue usar de uma maneira efetiva o modelo do Gordon. Mas é interessante praticar e entender os conceitos por trás, porque são usados por outros modelos de fluxo de caixa descontados, ok? Até mais!